O sol da tarde batia forte nas vidraças do Terraço Dourado, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, localizado nos Jardins, onde apenas quem tinha sobrenome de peso conseguia uma reserva. Marina ajeitou o avental pela 10ª vez naquela quinta-feira, os dedos tremendo enquanto dobrava guardanapos de linho importado. Ao seu lado, Cláudia, uma garçonete de 43 anos, que trabalhava ali havia quase uma década, segurava uma bandeja vazia com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A atmosfera nos bastidores do restaurante estava elétrica, carregada de uma tensão que fazia o ar parecer mais pesado. Marina notou que até Augusto, o gerente sempre controlado e impecável em seu terno cinza, verificava o relógio a cada 2 minutos, passando a mão pelo cabelo grisalho em um gesto nervoso que ela nunca havia visto antes. Cláudia soltou um soluço abafado e Marina virou-se imediatamente para a colega. Os olhos da mulher mais velha estavam vermelhos e inchados, maquiagem borrada pelas lágrimas que ainda escorriam silenciosamente por seu rosto. Estava assim desde o início do turno, incapaz de esconder o trauma da noite anterior. Marina não sabia exatamente o que havia acontecido. Era nova ali e ainda estava aprendendo os códigos não escritos daquele lugar. Mas pelas conversas sussurradas que ouvia entre os outros funcionários, Cláudia tinha cometido um erro minúsculo na noite anterior, algo relacionado ao pão servido em uma temperatura ligeiramente abaixo do esperado. Para qualquer cliente normal, seria imperceptível, mas aquela cliente não era normal. Augusto aproximou-se do grupo de funcionários reunidos na cozinha, sua expressão grave. Quando falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro, mas cada palavra caiu como uma pedra no silêncio tenso. Pessoal, preciso que todos estejam no seu melhor hoje. Sabem o que está em jogo. Não posso perder nenhum de vocês, mas também não posso perder este restaurante. O senhor Henrique Tavares não é apenas o sócio majoritário. Ele praticamente mantém este lugar funcionando. E quando a esposa dele decide aparecer, a palavra dele é clara: excelência absoluta ou consequências. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tinha ouvido o nome Henrique Tavares antes. Era impossível não ouvir. O magnata da construção civil tinha erguido metade dos edifícios comerciais mais importantes de São Paulo nas últimas 2 décadas. Seu império era vasto, sua influência ilimitada, e aparentemente sua esposa usava esse poder como uma arma. Cláudia soluçou, novamente mais alto dessa vez, e Augusto fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Ele colocou uma mão gentil no ombro da funcionária. Cláudia, você precisa se recompor. Sei que ontem foi difícil, mas não podemos dar a ela mais munição. Ela se alimenta do nosso medo, você sabe disso. Marina viu Cláudia balançar a cabeça, mas a mulher estava claramente à beira de um colapso. As mãos tremiam incontrolavelmente e sua respiração estava irregular. 10 anos naquele emprego, 10 anos de dedicação e profissionalismo, e uma única cliente conseguia reduzir aquela mulher forte a um feixe de nervos. Nesse momento, a porta lateral da cozinha se abriu e uma jovem entrou, olhando ao redor com uma mistura de ansiedade e esperança. Marina reconheceu aquela expressão. A havia usado ela mesma algumas semanas atrás, quando chegara para sua própria entrevista. A recém-chegada usava calças jeans simples, uma blusa branca modesta e tênis de corrida já gastos. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo baixo e ela carregava uma pasta de documentos contra o peito, como se fosse um escudo. Com licença, estou procurando o Sr. Augusto. Tenho uma entrevista marcada para as 3 horas. Augusto virou-se, sua expressão mudando de preocupada para algo próximo do desespero. Ele verificou uma prancheta próxima e suspirou pesadamente. Beatriz Almeida. Sim, temos seu nome aqui, mas houve um erro de agendamento. Hoje não é um bom dia. Precisamos remarcar. Marina viu o rosto de Beatriz desmoronar, a esperança se esvaindo de seus olhos castanhos. A jovem deu um passo à frente, sua voz saindo trêmula, mas determinada. Por favor, senhor, eu realmente preciso deste emprego.
Estou há 4 meses desempregada e tenho uma filha de 5 anos para sustentar. Posso esperar o tempo que for necessário, mas por favor, não me mande embora sem ao menos uma conversa. Augusto olhou para Beatriz, depois para Cláudia, que estava praticamente em pânico, e Marina pôde ver a calculadora mental funcionando na cabeça do gerente. Era uma situação impossível. Dispensar a candidata seria cruel, mas contratá-la naquele momento seria jogá-la aos leões sem preparação. Do lado de fora, o ruído inconfundível de um motor de carro de luxo ecoou pela rua silenciosa. Era um som que Marina tinha aprendido a reconhecer nas últimas semanas, o ronco suave e poderoso de um veículo que custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Todos na cozinha congelaram. Roberto, o sommelier, espiou pela janela lateral e sua face empalideceu. É ela. O Mercedes preto acabou de estacionar. O efeito foi imediato. Cláudia começou a hiperventilar, suas mãos voando para o peito. 2 garçons mais jovens correram para verificar suas aparências em qualquer superfície reflexiva. Uma cozinheira deixou cair uma colher, que ecoou estrondosamente no silêncio súbito. Augusto tomou uma decisão. Virou-se para Beatriz, com uma expressão que era parte desculpa, parte determinação desesperada. Você está contratada, imediatamente. Mas preciso que entenda uma coisa, Beatriz. Tem uma cliente que está prestes a entrar por aquela porta, e ela é diferente de qualquer pessoa que você já conheceu. Ela vai tentar te desestabilizar, te humilhar, te fazer sentir menor do que uma formiga. Sua única regra é esta: sorria, peça desculpas sempre, e nunca, jamais, reaja. Não importa o que ela diga, não importa quão injusto seja. Você aguenta isso? Beatriz piscou, claramente confusa, mas Marina viu algo mais profundo naqueles olhos, uma centelha de determinação nascida da necessidade absoluta. Quando você tem uma filha para alimentar, você aguenta qualquer coisa. Eu aguento, senhor. Prometo que não vou decepcioná-lo. Augusto acenou para Marina. Marina, pegue um uniforme para ela. Rápido. Cláudia, você vai para a cozinha até se recompor. Beatriz assume o salão. Cláudia começou a protestar, mas outro soluço cortou suas palavras. Ela sabia que não estava em condições de enfrentar aquela mulher novamente, não tão cedo após a humilhação da noite anterior. Com a cabeça baixa, ela se retirou para os fundos. Marina guiou Beatriz rapidamente até o vestiário, ajudando-a a vestir o uniforme negro e branco do restaurante. Enquanto ajustava o avental da nova colega, Marina sussurrou urgentemente: Beatriz, não sei o que o Augusto te contou, mas essa cliente é realmente terrível. Ela não é apenas exigente, ela é cruel. Já vi ela fazer pessoas crescidas chorarem por causa da dobra errada em um guardanapo. Mas você parece forte. Só lembra, não importa o que aconteça, mantenha a postura. Beatriz assentiu, mas Marina podia ver que a nova funcionária não entendia realmente contra o que estava prestes a enfrentar. Como poderia? Aquilo era algo que precisava ser vivenciado para ser compreendido. Quando retornaram ao salão, a porta principal do restaurante estava se abrindo. Marina sentiu seu estômago revirar. A mulher que entrou não era particularmente alta, talvez 1,65 m, mas havia algo em sua postura, na maneira como seus olhos varriam o ambiente como se fosse proprietária de cada átomo de ar, que a fazia parecer monumental. Patrícia Tavares tinha cerca de 50 anos, mas era impossível saber com certeza, devido às incontáveis cirurgias plásticas que mantinham sua pele esticada de forma não natural. Seu cabelo loiro platinado estava preso em um coque elegante, e ela usava um vestido bege de grife que provavelmente custava o salário anual de Marina. Joias brilhavam em seu pescoço, pulsos e dedos, cada peça gritando riqueza e poder. Mas eram seus, olhos que mais assustavam Marina. Eram frios, calculistas, os olhos de alguém que via outras pessoas não como seres humanos, mas como peças em um jogo pessoal de dominação. Patrícia Tavares caminhou até sua mesa habitual, aquela junto à janela com vista privilegiada para a avenida arborizada, sem olhar para ninguém. Era como se os funcionários fossem móveis,
objetos inanimados que simplesmente existiam para servi-la. Augusto materializou-se ao lado da mesa em segundos, suas mãos unidas à frente do corpo, em uma postura de reverência que Marina nunca o havia visto adotar com nenhum outro cliente. Boa tarde, Sra. Tavares. É uma honra tê-la conosco novamente. Sua mesa está preparada exatamente como a senhora prefere. Patrícia nem sequer olhou para ele quando falou, seus olhos fixos no cardápio que ela conhecia de cor, mas sempre fingia examinar como se fosse a primeira vez. Veremos. Onde está Cláudia? Quero ver se ela finalmente aprendeu a diferença entre morno e temperatura ambiente. A voz era suave, quase melodiosa, mas carregava um veneno que fez Augusto engolir em seco. Marina, posicionada a alguns metros atrás, viu o gerente lutar para manter a compostura. Cláudia está indisposta hoje, senhora, mas temos outra excelente profissional que ficaria honrada em atendê-la. Os olhos de Patrícia finalmente se levantaram do cardápio e, pela primeira vez, ela realmente olhou para Augusto. Não havia raiva naquele olhar, apenas um interesse frio e calculista, como um gato observando um rato ferido. Indisposta. Que conveniente. Ela está chorando nos fundos porque não aguenta a pressão de fazer seu trabalho adequadamente? Que fraqueza patética. Augusto não respondeu, mas Marina viu um músculo pulsar em sua mandíbula. Patrícia sorriu, um sorriso fino que não chegou aos olhos. Muito bem, Augusto. Traga-me essa nova profissional. Vamos ver se ela tem mais espinha dorsal que a anterior. Foi o sinal. Augusto fez um gesto discreto e Beatriz avançou, seus passos firmes apesar da óbvia tensão em seus ombros. Marina prendeu a respiração, rezando silenciosamente para que a nova colega sobrevivesse aos próximos minutos. Beatriz parou ao lado da mesa, seu bloco de notas na mão e esperou. Era o protocolo. A garçonete não falava primeiro, esperava ser reconhecida. Patrícia deixou o silêncio se estender. 10 segundos, 20, 30. Era um de seus jogos favoritos, fazer os funcionários esperarem até que o desconforto se tornasse quase insuportável. Finalmente, sem olhar para Beatriz, Patrícia falou. Água, temperatura ambiente, não gelada, não morna. E que seja água mineral francesa, não essa porcaria nacional que vocês tentam empurrar. Beatriz anotou com calma e sua voz saiu clara e profissional quando respondeu. Certamente, senhora. Vou buscar imediatamente. Gostaria de ouvir as sugestões do chefe para o dia enquanto aguarda. Patrícia finalmente olhou para Beatriz, seus olhos varrendo a nova funcionária de cima a baixo em uma avaliação que era claramente projetada para ser intimidadora. Marina conhecia aquele olhar, já tinha visto Patrícia usar em outras garçonetes. Era um olhar que dizia claramente: você é inferior, você é substituível, você não importa. Mas algo inesperado aconteceu. Beatriz não baixou os olhos. Ela não demonstrou medo ou subserviência exagerada. Manteve contato visual respeitoso, profissional, esperando a resposta com uma paciência que parecia genuína em vez de forçada. Marina viu a expressão de Patrícia mudar sutilmente, uma pequena ruga de irritação formando-se entre suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Aquilo não estava indo como ela esperava. De onde você veio? Qual é seu nome? A pergunta era aparentemente casual, mas Marina sabia que não havia nada casual em Patrícia Tavares. Cada palavra era uma armadilha em potencial. Meu nome é Beatriz Almeida, senhora. Comecei hoje. Hoje. Que fascinante. E antes disso, trabalhava onde? Marina sentiu seu estômago apertar. Lá vinha o interrogatório pessoal, a invasão de privacidade disfarçada de conversa educada. Patrícia adorava coletar informações sobre os funcionários, pequenos detalhes que ela poderia usar mais tarde como armas. Beatriz hesitou por apenas um segundo antes de responder, sua voz mantendo aquela calma profissional que estava começando a irritar visivelmente a cliente. Trabalhei em alguns lugares diferentes, senhora, mas estava procurando uma posição mais estável. Agora, sobre a água, prefere com gás ou sem gás? Era uma redireção brilhante, trazendo a conversa de volta ao profissional, recusando-se a ser puxada para o pessoal. Marina quase sorriu.
Talvez Beatriz realmente tivesse a força necessária para sobreviver ali. Patrícia, no entanto, não estava acostumada a ser redirecionada. Seus lábios se estreitaram em uma linha fina, sem gás. E Beatriz, quando eu faço uma pergunta, espero uma resposta completa, não um desvio. Isso é claro? Perfeitamente claro, senhora. Vou buscar sua água. Beatriz se afastou com passos medidos, nem muito rápidos que demonstrassem nervosismo, nem muito lentos que parecessem desrespeitosos. Era um equilíbrio perfeito que impressionou até Marina, que observava a cena com o coração martelando. Na cozinha, Beatriz preparou a água com mãos firmes, verificando a temperatura com um termômetro, com a precisão de um cientista. Marina aproximou-se, sua voz baixa e urgente. Você está indo bem, mas cuidado, ela está te testando. Vai piorar. Beatriz olhou para Marina e, pela primeira vez, mostrou uma emoção além do profissionalismo calculado. Era cansaço, um cansaço profundo que vinha de muito mais do que aquele único dia. Marina, eu trabalhei em 3 empregos diferentes nos últimos 5 anos. Lidei com chefes que gritavam, colegas que sabotavam, clientes que assediavam. Tenho uma filha de 5 anos em casa que precisa comer, ter roupas limpas e um teto sobre a cabeça. Se aguentar essa mulher rica e entediada por algumas horas significa garantir isso, então é o que vou fazer. Havia algo na maneira como Beatriz falou que fez Marina entender. Aquela não era apenas determinação nascida do desespero. Era a força silenciosa de alguém que já tinha lutado batalhas muito mais difíceis e sobrevivido. Patrícia Tavares era poderosa, sim, mas no final das contas era apenas mais um obstáculo no caminho de uma mãe determinada a proteger sua filha. Beatriz retornou ao salão com a água em uma bandeja de prata, cada movimento deliberado e gracioso. Colocou o copo diante de Patrícia com precisão milimétrica, a água em temperatura exata, sem respingos, sem erro. Sua água, senhora, está a 22 graus, exatamente temperatura ambiente. Patrícia pegou o copo e bebeu lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Beatriz. Marina sabia que a cliente estava procurando, desesperadamente procurando, por algum sinal de medo, alguma rachadura na armadura profissional que pudesse explorar. E então Patrícia cometeu seu primeiro erro. Ela colocou o copo de volta na mesa e disse, com um sorriso que era puro veneno adoçado: muito boa. Surpreendente. Para alguém que começou hoje. Me diga, Beatriz, você tem filhos? Parece o tipo de mulher que teria uma criança pendurada na barra da saia, atrapalhando suas ambições profissionais. O ar no restaurante pareceu esfriar. Marina viu Augusto, do outro lado do salão, fechar os olhos brevemente. Aquilo era uma linha que Patrícia raramente cruzava tão cedo, mergulhar diretamente na vida pessoal de alguém. Era um sinal de que ela estava frustrada, que o jogo não estava indo como planejado. Beatriz ficou em silêncio por um momento e Marina pôde ver a guerra interna acontecendo por trás daqueles olhos castanhos. Finalmente ela respondeu, sua voz ainda profissional, mas com uma nota de aço que não estava lá antes. Tenho uma filha, sim, senhora. Ela é a razão pela qual trabalho tão arduamente. Agora, está pronta para fazer seu pedido ou gostaria de mais alguns minutos? Patrícia inclinou a cabeça, estudando Beatriz como um cientista estudaria um espécime particularmente interessante. Havia algo novo em sua expressão agora, não apenas irritação, mas uma curiosidade genuína misturada com algo mais escuro. Uma filha. Que doce. E o pai? Ele ajuda ou você está fazendo tudo sozinha, como tantas mulheres corajosas mas imprudentes por... Aí? Era um insulto mal disfarçado, uma tentativa de ferir, mas Beatriz não mordeu a isca. Em vez disso, ela simplesmente repetiu sua pergunta anterior. Está pronta para fazer seu pedido, senhora? O restaurante inteiro parecia estar segurando a respiração. Marina nunca tinha visto ninguém recusar-se a engajar com Patrícia daquela maneira, simplesmente ignorando os ataques pessoais e mantendo-se firme no papel profissional. Era corajoso ou suicida, talvez ambos. Patrícia Tavares observou Beatriz por mais um longo momento, e então surpreendentemente sorriu.
Não era um sorriso genuíno de prazer ou satisfação, mas sim o sorriso de alguém que acabara de encontrar um novo brinquedo interessante para quebrar. Muito bem, Beatriz, vejo que você sabe manter o profissionalismo. Admirável. Vou começar com a salada de rúcula com parmesão, mas quero que as lascas de queijo sejam cortadas à mão, não com aquelas máquinas horríveis que deixam tudo uniforme demais. Depois o risoto de fungo porcini. E para o vinho, quero que Roberto venha pessoalmente fazer a sugestão. Ninguém mais, apenas Roberto. Beatriz anotou tudo com precisão e se retirou, seus movimentos ainda controlados e graciosos. Marina soltou um suspiro de alívio que nem sabia que estava segurando. Talvez o pior tivesse passado. Talvez Patrícia tivesse perdido o interesse naquele jogo particular, mas Marina deveria saber melhor. Patrícia Tavares nunca desistia tão facilmente. Nos próximos 40 minutos, Beatriz executou seu trabalho com uma perfeição quase mecânica. A salada chegou exatamente como solicitada. O risoto estava cremoso e perfumado, e Roberto fez sua apresentação do vinho com a elegância de um sommelier premiado. Patrícia comeu em silêncio, o que era ainda mais perturbador do que seus comentários cortantes habituais. Marina observava tudo do outro lado do salão, atendendo suas próprias mesas, mas mantendo um olho constante na situação que se desenrolava. Havia algo de errado no ar, uma calma antes da tempestade. Patrícia estava quieta demais, pensativa demais. Ela estava planejando algo. Quando Beatriz chegou para retirar os pratos vazios, Patrícia finalmente quebrou seu silêncio. Sua voz era suave, quase amigável, o que imediatamente ativou todos os alarmes na cabeça de Marina. Beatriz, você se saiu muito bem hoje. Realmente impressionante para uma estreante. Diga-me, sua filha, como se chama? Beatriz hesitou, seus dedos apertando imperceptivelmente a borda do prato que segurava. Marina viu a luta interna acontecendo novamente, a decisão de quanto revelar, quanto manter guardado. Júlia, senhora. Seu nome é Júlia, um nome lindo. E ela tem quantos anos? 5 anos. Patrícia acenou com a cabeça, como se estivesse simplesmente fazendo conversa educada, mas havia um brilho em seus olhos que Marina reconhecia. Era o brilho da caçada, do predador que acabara de identificar o ponto fraco de sua presa. 5 anos, uma idade adorável. Ainda tão dependente da mãe, não é? Deve ser difícil encontrar cuidados de qualidade com um salário de garçonete. As creches boas são tão caras em São Paulo. Beatriz não respondeu imediatamente. Marina podia ver a tensão crescendo em seus ombros, a maneira como suas mãos seguravam os pratos com um pouco mais de força. Mas quando ela falou, sua voz estava firme. Nós nos viramos, senhora. Júlia está bem cuidada. Tenho certeza que sim. Você parece o tipo de mãe dedicada. É só que, bem, São Paulo é uma cidade grande e perigosa, especialmente para crianças pequenas. Tantas coisas podem dar errado. Uma mãe precisa ter certeza de que está fazendo todas as escolhas certas. Não é verdade? O ar na sala mudou. Aquilo não era mais uma invasão casual de privacidade. Era uma ameaça velada, tão sutil que seria difícil provar, mas clara. O suficiente para qualquer pessoa prestando atenção. Marina sentiu seu estômago revirar. Patrícia tinha cruzado uma linha invisível, mas crucial. Augusto, que havia estado observando de longe, deu um passo à frente, mas antes que pudesse intervir, Beatriz falou. Sua voz estava diferente agora, ainda profissional, ainda controlada, mas com uma firmeza de aço que fez até Patrícia pausar. Com todo o respeito, senhora, minha filha não é um tópico apropriado de conversa. Posso trazer a carta de sobremesas? O restaurante inteiro parecia ter parado. Os outros clientes que até então haviam fingido não prestar atenção ao drama em desenvolvimento, agora olhavam abertamente. Cláudia, que havia se arriscado a sair da cozinha, estava congelada perto da porta. Roberto, o sommelier, segurava uma garrafa de vinho no ar esquecido. Patrícia colocou seu guardanapo sobre a mesa com um movimento lento e deliberado. Quando ela olhou para Beatriz, não havia mais nenhum fingimento de civilidade. Seus olhos eram puro gelo. Não, Beatriz, você não pode trazer a carta de sobremesas.
O que você pode fazer é se desculpar por sua insolência e lembrar-se de qual é seu lugar neste estabelecimento. Marina viu o momento exato em que algo mudou em Beatriz. Não foi raiva ou medo, mas uma determinação fria e calculada. Era a mesma determinação que ela havia mostrado mais cedo, mas amplificada, focada como um laser. Beatriz colocou os pratos de volta na mesa com cuidado e olhou diretamente nos olhos de Patrícia. Quando falou, sua voz ecoou clara pelo restaurante silencioso. Senhora Tavares, sei exatamente qual é meu lugar. Meu lugar é ser uma profissional que trata todos os clientes com respeito e eficiência. Fiz exatamente isso hoje. Se a senhora sente que meu serviço foi inadequado de alguma forma, posso chamar o gerente, mas não vou me desculpar por estabelecer limites apropriados quando se trata da segurança e privacidade da minha filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia ouvir a respiração contida de Cláudia, o suave zumbido do ar condicionado. Era como se o tempo tivesse parado. Patrícia levantou-se lentamente, sua face contorcida em uma expressão de fúria que ela nem tentava mais esconder. Sua voz, quando saiu, estava tremendo de raiva mal contida. Você não faz ideia de quem eu sou, garota. Não faz ideia do que posso fazer. Com um telefonema, posso garantir que você nunca mais trabalhe em nenhum estabelecimento decente nesta cidade. Posso fazer sua vida impossível. E quanto à sua preciosa Júlia, bem, seria uma pena se as assistentes sociais começassem a fazer perguntas sobre se uma mãe que trabalha até tarde em restaurantes está realmente fornecendo cuidados adequados para uma criança tão pequena. Era a ameaça final, a arma mais suja no arsenal de Patrícia. Não apenas ameaçar o emprego de Beatriz, mas ameaçar sua custódia, sua família, tudo o que ela tinha de mais precioso no mundo. Marina viu Beatriz empalidecer, mas a nova funcionária não recuou. Em vez disso, ela deu um passo à frente, sua voz saindo mais alta e clara do que antes. A senhora pode fazer o que quiser comigo, pode me demitir, pode arruinar minha reputação profissional, mas ameaçar minha filha? Isso não é poder, senhora Tavares. Isso é crueldade vazia de uma pessoa que tem tudo exceto o que realmente importa. Dinheiro não compra decência. Influência não preenche um vazio interior, e nenhuma quantidade de humilhação dos outros vai fazer a senhora se sentir menos miserável consigo mesma. A sala explodiu, não em sons, mas em movimento. Augusto correu para a mesa, sua face branca como papel. Cláudia deixou escapar um grito abafado. Roberto deixou cair a garrafa de vinho, que se estilhaçou no chão em uma explosão de vidro e líquido vermelho. Patrícia estava tremendo, sua face vermelha de raiva e, surpreendentemente, algo que parecia humilhação. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia falado com ela daquela maneira. Ela apontou um dedo trêmulo para Beatriz. Você está demitida. Demitida imediatamente. Augusto, se essa mulher ainda estiver neste restaurante em 5 minutos, juro por tudo que é sagrado que meu marido vai fechar este lugar antes do fim da semana. Augusto estava dividido. Marina podia ver em seu rosto. Era sua obrigação proteger o emprego de Beatriz, mas também tinha a responsabilidade para com todos os outros funcionários, cujos empregos dependiam daquele restaurante continuar aberto. Era uma escolha impossível. Mas antes que Augusto pudesse falar, algo inesperado aconteceu. Cláudia deu um passo à frente, suas mãos ainda tremendo, mas seu rosto determinado. Não. Chega, Patrícia. Chega de terror. Chega de humilhação. Beatriz tem razão. Você pode nos demitir a todas se quiser, mas ela fica. Marina sentiu as palavras saírem de sua boca antes mesmo de pensar. Eu também. Beatriz fica, ou todas nós saímos. Roberto assentiu, juntando-se ao grupo. Um por um, os funcionários do Terraço Dourado formaram uma linha de solidariedade atrás de Beatriz, uma parede humana de dignidade contra a tirania. Augusto olhou para sua equipe, para aquelas pessoas que havia liderado por tantos anos, e algo se transformou em sua expressão. Cansaço, sim, mas também uma determinação que Marina nunca tinha visto antes.
Ele tinha passado anos curvando a espinha, anos engolindo sua dignidade, anos permitindo que aquela mulher transformasse seu restaurante em um campo de terror. E por quê? Por medo. Medo de perder o emprego, medo de decepcionar sua equipe, medo de enfrentar o poder quase ilimitado de Henrique Tavares. Mas olhando para Beatriz, uma mulher que tinha começado naquele mesmo dia e que tinha mais coragem em seu dedo mínimo do que ele tinha demonstrado em anos, Augusto sentiu algo quebrar dentro de si. Não era desespero, era libertação. Ele virou-se para Patrícia, endireitando os ombros, e sua voz saiu firme pela primeira vez em anos quando lidava com ela. Senhora Tavares, com todo o respeito, vou ter que pedir que a senhora se retire do restaurante. Beatriz agiu com profissionalismo exemplar e não merece ser tratada dessa maneira. Ninguém merece. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era tenso ou assustador, era expectante, carregado de possibilidade. Os outros clientes do restaurante, que até então haviam assistido ao drama com expressões variadas de choque e desconforto, começaram a reagir. Primeiro foi um homem de terno no canto que começou a bater palmas lentamente. Depois, uma mulher mais velha se juntou. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. Patrícia olhou ao redor, sua face passando por uma caleidoscópio de emoções, raiva, choque, humilhação e algo que poderia ter sido medo. Ela estava acostumada a ter poder, acostumada a que as pessoas se curvassem diante dela. Mas aqui, neste momento, ela tinha perdido completamente o controle. Sua voz saiu rouca quando ela finalmente conseguiu falar. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer. Meu marido vai saber disso em minutos. Ele vai arrasar este lugar. Todos vocês vão se arrepender amargamente desta decisão ridícula. Ela pegou sua bolsa de grife e marchou em direção à porta, seus saltos altos clicando furiosamente contra o piso de mármore. Na porta, ela parou e virou-se uma última vez, seu olhar varrendo o salão antes de se fixar em Beatriz. Você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho, Beatriz Almeida. Isso eu garanto. E então ela saiu, deixando para trás um restaurante em silêncio estupefato. Por um momento ninguém se moveu. Então, lentamente, a realidade começou a se infiltrar. O que eles tinham acabado de fazer? Tinham realmente enfrentado Patrícia Tavares? Tinham realmente expulsado a esposa do proprietário? Augusto foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz tremendo ligeiramente, agora que a adrenalina estava começando a passar. Todos de volta ao trabalho. Temos clientes esperando e, bem, ainda somos um restaurante, pelo menos por enquanto. Havia uma nota de humor negro em sua voz que fez alguns funcionários rirem nervosamente. Marina se aproximou de Beatriz, que parecia estar em choque, finalmente compreendendo a magnitude do que tinha acontecido. Você está bem. Isso foi incrível, mas também foi completamente insano. Beatriz balançou a cabeça lentamente. Eu não queria isso. Não queria que todos vocês arriscassem seus empregos por mim. Eu só não podia deixar ela ameaçar minha filha. Cláudia colocou uma mão no ombro de Beatriz, seus olhos ainda vermelhos das lágrimas anteriores. Mas agora havia algo diferente neles, algo como esperança. Você fez o que todos nós queríamos fazer há anos, Beatriz. Você se manteve firme. Talvez não tenhamos mais empregos amanhã, mas pelo menos recuperamos nossa dignidade hoje. As horas seguintes passaram em uma névoa estranha. O restaurante continuou funcionando, mas havia uma tensão no ar, como se todos estivessem esperando a outra sapato cair. Os clientes que tinham presenciado o confronto deixaram gorjetas generosas e palavras de encorajamento. Alguns até pediram para falar com Augusto pessoalmente para expressar seu apoio. Mas todos sabiam que isso não era o fim. Era apenas o começo. Quando o turno finalmente terminou e os últimos clientes haviam saído, a equipe se reuniu na cozinha. Ninguém queria ir para casa, como se ao permanecerem juntos pudessem de alguma forma proteger uns aos outros do que estava por vir. Augusto sentou-se em uma das mesas de preparação, sua face nas mãos. Quando ele olhou para cima, parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Preciso ser honesto com vocês. Não sei o que vai acontecer amanhã. Henrique Tavares tem o poder de fechar este lugar
com um estalar de dedos. Ele tem o poder de garantir que nenhum de nós trabalhe em estabelecimentos de qualidade nesta cidade novamente. E se ele decidir fazer isso, não há nada que eu possa fazer para impedir. Marina sentiu seu estômago apertar. Ela tinha um aluguel para pagar, contas acumulando. Não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Mas quando olhou para Beatriz, quando se lembrou daquela mulher corajosa, defendendo sua filha contra uma ameaça muito mais poderosa, não conseguiu se arrepender do que tinham feito. Roberto, o sommelier, quebrou o silêncio pesado. Então esperamos. Mas esperamos juntos. E se o Sr. Tavares vier amanhã querendo demitir todo mundo, que ele tenha que olhar nos olhos de cada um de nós, quando fizer isso. Houve murmúrios de concordância ao redor da cozinha. Beatriz, que havia estado quieta desde que Patrícia saiu, finalmente falou. Sinto muito por ter colocado todos vocês nesta situação. Se ajudar, posso ir embora agora. Posso falar com o Sr. Tavares diretamente, assumir toda a responsabilidade. Não. Absolutamente não. Isso não foi culpa sua, Beatriz. Foi culpa minha. Eu deveria ter posto um fim nisso há anos. Eu sabia que o comportamento de Patrícia era inaceitável, mas eu era covarde demais para fazer algo a respeito. Você simplesmente teve a coragem que eu não tinha. Augusto se levantou, endireitando-se. Todos vocês devem ir para casa agora. Descansem. Amanhã, seja o que for que aconteça, enfrentaremos juntos. Um por um, os funcionários começaram a sair. Marina esperou por Beatriz, caminhando com ela até a porta dos fundos, onde deixavam seus pertences pessoais. Enquanto Beatriz pegava sua bolsa simples, Marina notou um porta-retrato pequeno que havia caído do bolso externo. Era uma foto de Beatriz com uma garotinha de cachos castanhos e sorriso largo. Júlia. A criança estava abraçada ao pescoço da mãe, ambas rindo para a câmera em um momento de pura alegria. Era claramente uma foto antiga, tirada em tempos melhores, mas Marina podia ver o amor absoluto que irradiava dela. Ela é linda, parece com você. Beatriz pegou a foto com cuidado, passando o dedo pela imagem da filha. Ela é tudo que tenho, tudo que importa. Foi por isso que não pude deixar aquela mulher ameaçá-la. Não importa o custo. As duas mulheres saíram para a noite de São Paulo, o ar ainda quente e úmido mesmo àquela hora tardia. Enquanto se separavam para seguir caminhos diferentes, Marina chamou Beatriz. Ei, Beatriz, obrigada. Por nos lembrar que existem coisas mais importantes que ter medo. Beatriz sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Nos vemos amanhã, se ainda houver um amanhã para nós aqui. Marina assistiu Beatriz caminhar em direção ao ponto de ônibus, sua figura pequena e solitária contra as luzes da cidade. Havia algo quase heróico naquela imagem, uma mulher comum que havia feito algo extraordinário simplesmente por se recusar a aceitar o inaceitável. Enquanto isso, em uma mansão nos Jardins, Patrícia Tavares estava em seu closet imenso, jogando sapatos e bolsas em uma mala aberta com movimentos furiosos. Seu marido, Henrique, estava parado na porta, observando com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Patrícia virou-se para o marido, sua face ainda vermelha, de raiva e humilhação. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Aqueles funcionários ingratos, aquele gerente incompetente, eles me expulsaram. Me expulsaram do seu restaurante. Quero que você feche aquele lugar amanhã mesmo. Quero todos eles na rua. Especialmente aquela garçonete nova, aquela Beatriz Almeida. Quero que ela nunca mais consiga emprego em nenhum lugar decente desta cidade. Henrique Tavares tinha 62 anos, cabelos grisalhos e olhos cansados, que tinham visto muita coisa ao longo de 4 décadas construindo seu império. Ele observou sua esposa continuar sua diatribe, jogando mais roupas na mala, e sentiu algo que vinha crescendo dentro dele há anos finalmente cristalizar em uma decisão. Patrícia, sente-se. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Você precisa agir. Sua reputação está em jogo. Não pode deixar funcionários subalternos tratarem sua esposa dessa maneira. Henrique caminhou até a cama e sentou-se pesadamente, seus ombros curvados sob o peso de anos de silêncio cúmplice. Patrícia, eu sei. Sempre soube.
Ela parou de fazer a mala, virando-se lentamente para ele. Soube o quê? Sobre seu comportamento no restaurante. Sobre como você trata os funcionários. Recebo relatórios, Patrícia. Tenho recebido por anos. Sei sobre as humilhações, o abuso psicológico, as ameaças. Sei tudo. A face de Patrícia empalideceu. E você nunca disse nada? Nunca fez nada? Henrique balançou a cabeça e havia uma profunda tristeza em seus olhos. Para minha vergonha eterna, não. Eu disse a mim mesmo que não era meu negócio, que desde que você não interferisse nas operações reais do restaurante, eu poderia ignorar. Eu estava errado, profundamente, terrivelmente errado. E hoje, quando minha secretária me ligou para contar o que aconteceu, o que você disse para aquela mulher, o que você ameaçou fazer com a filha dela, eu soube que tinha chegado a hora de parar de fingir. Patrícia riu, um som áspero e sem humor. Você está ficando sentimental por causa de uma garçonete qualquer, por uma mulher que provavelmente nem é capaz de sustentar adequadamente a própria filha? A filha dela tem 5 anos, Patrícia, a mesma idade que nossa neta Isabela tinha quando você começou a me afastar dela. Quando você decidiu que nosso filho não estava criando a menina adequadamente, quando você começou a criar problemas na família até que eles se mudaram para o Rio só para ter paz. Patrícia ficou rígida. Aquilo era diferente. Eu estava protegendo a reputação da família. Não. Você estava exercendo controle porque é o único modo que você sabe de se relacionar com as pessoas. E eu deixei acontecer porque era mais fácil do que confrontá-la. Mas não mais. Henrique levantou-se, sua decisão claramente tomada. Amanhã de manhã vou ao restaurante. Vou me desculpar pessoalmente com Beatriz Almeida e com cada membro da equipe. Vou garantir que todos tenham estabilidade de emprego e vou dar um bônus substancial para compensar pelos anos de abuso que sofreram. E você, Patrícia, está permanentemente proibida de entrar no Terraço Dourado ou em qualquer outro dos meus estabelecimentos. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Você não pode fazer isso. Somos casados, tenho direitos. E sobre o casamento, bem, acho que ambos sabemos que isso acabou há muito tempo. Vou pedir o divórcio na segunda-feira. Você receberá o que é justo financeiramente, mas quero que você saia da minha vida, Patrícia. Quero paz. Quero poder olhar para mim mesmo no espelho sem sentir vergonha. Patrícia ficou em pé, tremendo, não de raiva agora, mas de algo próximo ao medo. Durante toda a sua vida adulta, ela tinha sido a esposa de Henrique Tavares, tinha sido alguém. Sem ele, sem aquele sobrenome, sem aquele poder por associação, quem ela era? Você vai se arrepender disso, Henrique. Vou lutar. Vou tornar este divórcio tão desagradável que você vai implorar para voltar atrás. Henrique olhou para ela com uma expressão de profunda pena. Faça o que precisar fazer, Patrícia, mas não vai mudar nada, estou decidido. Ele saiu do quarto, deixando-a sozinha com suas malas meio feitas e a realidade destruída de sua vida. Patrícia sentou-se lentamente na cama, olhando ao redor do closet imenso, cheio de roupas caras e acessórios de luxo que de repente pareciam vazios e sem sentido. Na manhã seguinte, a equipe do Terraço Dourado chegou ao restaurante com uma mistura de medo e determinação. Ninguém tinha dormido bem. Todos esperavam ser demitidos, mas tinham feito uma promessa de enfrentar isso juntos. Beatriz foi a última a chegar, tendo deixado Júlia com a vizinha antes de pegar 3 ônibus para chegar ao trabalho. Ela entrou pela porta dos fundos, preparada para o pior, e encontrou toda a equipe reunida na cozinha, suas faces pálidas, mas resolutos. Augusto aproximou-se dela, sua expressão sombria. Henrique Tavares está aqui. Chegou há 10 minutos. Está esperando no escritório e pediu para falar. Comigo primeiro, depois com você. Beatriz assentiu, seu coração martelando. Este era o momento. Este era o fim. Ela pensou em Júlia, em como explicaria para a menina que a mamãe tinha perdido mais um emprego. Mas mesmo enfrentando a perda iminente, ela não conseguia se arrepender. Sua filha valia qualquer sacrifício. Augusto retornou 20 minutos depois, e sua expressão era tão estranha que ninguém conseguia decifrá-la. Ele olhou ao redor para a equipe reunida
e então, surpreendentemente, começou a sorrir. Pessoal, não vamos ser demitidos. Na verdade, é exatamente o oposto. Marina foi a primeira a encontrar sua voz. O que você quer dizer com o oposto? Henrique Tavares acabou de me oferecer um aumento. Para todos nós. Ele também criou um bônus retroativo pelos últimos 5 anos para compensar pelo que ele chamou de ambiente de trabalho hostil criado por sua esposa. E mais, ele está se divorciando dela e a proibiu permanentemente de entrar em qualquer de seus estabelecimentos. O silêncio foi absoluto. Então alguém gritou, e de repente todos estavam falando ao mesmo tempo, rindo, chorando, abraçando uns aos outros. Era impossível acreditar. Eles não apenas tinham mantido seus empregos, tinham vencido. Mas Augusto levantou uma mão para silenciar as celebrações. Beatriz, ele quer falar com você agora. No escritório, Beatriz sentiu seu estômago apertar novamente. Por que o proprietário quereria falar com ela especificamente? Ela caminhou até o pequeno escritório no fundo do restaurante, suas pernas tremendo ligeiramente. Henrique Tavares estava sentado atrás da mesa, mas se levantou quando ela entrou. Ele era um homem imponente, alto e largo de ombros, com o tipo de presença que vem de décadas comandando salas cheias de executivos poderosos. Mas seus olhos eram gentis, cansados, mas gentis. Senhorita Almeida, por favor, sente-se. Beatriz sentou-se na cadeira indicada, suas mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Henrique a estudou por um momento antes de falar. Quero agradecer a você. Sei que deve parecer estranho, considerando as circunstâncias, mas você me deu algo que eu precisava há muito tempo. Uma razão para finalmente fazer a coisa certa. Beatriz piscou confusa. Senhor, eu não entendo. Henrique suspirou pesadamente. Minha esposa, em breve ex-esposa, tem sido cruel com os funcionários deste restaurante por anos. Eu sabia disso. Recebia relatórios, ouvia rumores, via as evidências. Mas eu nunca tive coragem de confrontá-la, porque era mais fácil ignorar. Até ontem, quando ela ameaçou a segurança da sua filha. Quando ela cruzou aquela linha específica, eu não pude mais me esconder atrás de desculpas. Você vê, eu tenho uma neta da mesma idade que sua Júlia, e minha esposa me afastou dela. Criou tantos problemas que meu filho teve que se mudar com a família para outra cidade. Quando ouvi o que ela disse para você, foi como se eu finalmente visse claramente quem ela realmente era, quem eu tinha permitido que ela se tornasse, ao nunca estabelecer limites. Ele pausou, suas mãos planas sobre a mesa. Beatriz não sabia o que dizer. Aquilo era tão diferente do que ela havia imaginado que sua mente lutava para processar. Henrique continuou, sua voz carregada de emoção contida. Quero fazer algumas mudanças. Primeiro, você está oficialmente efetivada com um salário 20% acima do padrão. Segundo, estou criando um fundo educacional para os filhos de todos os funcionários. Júlia terá sua educação garantida até a universidade se você aceitar. E terceiro, estou transferindo a gestão completa deste restaurante para Augusto. Ele terá autonomia total. Continuarei sendo o proprietário no papel, mas não mais interferirei nas operações diárias. Este lugar precisa ser um ambiente saudável e, claramente, eu não sou capaz de garantir isso enquanto minha presença estiver tão ligada ao que aconteceu aqui. Beatriz sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Era demais. Tudo aquilo era simplesmente demais para processar. Senhor Tavares, eu não sei o que dizer. Eu apenas fiz o que qualquer mãe faria. Não merecia tudo isso. Henrique sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. É exatamente por pensar assim que você merece. Você defendeu o que era certo sem esperar recompensa. É isso que faz de você alguém especial. E Beatriz, sobre aquela ameaça que minha esposa fez, sobre os serviços de proteção à criança, quero que saiba que jamais, em nenhuma circunstância, algo assim aconteceria. Já me certifiquei disso pessoalmente. Você é claramente uma mãe dedicada e maravilhosa. Beatriz não conseguiu mais segurar e as lágrimas começaram a cair livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio puro e esmagador. Por tanto tempo ela tinha lutado sozinha,
Tinha carregado todo o peso da responsabilidade de cuidar de Júlia sem nenhuma rede de segurança. E agora, de repente, tudo havia mudado. Obrigada, senhor. Obrigada de todo o coração. Henrique acenou com a cabeça e levantou-se, estendendo a mão. Beatriz a apertou, sentindo a firmeza e o peso daquele aperto de mãos. Agora vá celebrar com sua equipe. Vocês merecem. Beatriz saiu do escritório e foi imediatamente engolida por abraços de seus novos colegas. Havia risos, lágrimas de alegria e uma sensação de vitória que parecia quase irreal. Mas a história não havia terminado. 2 meses se passaram. O Terraço Dourado floresceu sob a nova gestão de Augusto, que implementou políticas de respeito e dignidade que transformaram completamente o ambiente de trabalho. Os clientes perceberam a mudança, a energia mais leve e positiva, e o restaurante tornou-se ainda mais popular. Quanto a Beatriz, ela se tornou uma figura querida não apenas no restaurante, mas também na comunidade mais ampla. A história do que havia acontecido tinha se espalhado, primeiro através dos clientes que presenciaram o confronto, depois através de redes sociais e, finalmente, até mesmo alguns artigos em blogs locais sobre direitos trabalhistas. Um sindicato de trabalhadores de hospitalidade a contatou, pedindo que ela liderasse treinamentos sobre assédio moral no ambiente de trabalho e direitos dos funcionários. Beatriz inicialmente hesitou, sentindo-se inadequada para o papel, mas Marina e os outros a encorajaram. Você tem uma voz que precisa ser ouvida, Beatriz. Quantas outras pessoas estão passando pelo que nós passamos e não têm coragem de se levantar? Você pode ajudá-las. Então Beatriz aceitou, começando a dar palestras em seu dia de folga. Era estranho e assustador no início, ficar na frente de salas cheias de pessoas e contar sua história. Mas a cada vez ela via rostos que entendiam, que tinham suas próprias histórias de abuso e humilhação, e ela sabia que estava fazendo algo importante. Júlia estava prosperando também. Com a estabilidade financeira e o fundo educacional garantido, Beatriz conseguiu matriculá-la em uma escola melhor e até mesmo encontrou tempo para atividades extras como aula de dança, algo que a menina sempre havia sonhado, mas que estava além das possibilidades financeiras antes. Uma tarde de sábado, o restaurante estava tendo uma pequena celebração para a equipe. Um churrasco no pátio dos fundos, que Augusto havia organizado para comemorar 2 meses da nova era do Terraço Dourado. Todos estavam lá, funcionários atuais e até alguns antigos que tinham saído, mas queriam voltar para celebrar a mudança. Beatriz estava rindo de uma piada de Roberto quando viu uma figura familiar entrar hesitantemente pelo portão lateral. O riso morreu em sua garganta. Era Patrícia Tavares, mas uma Patrícia muito diferente da mulher arrogante e cruel de 2 meses atrás. Seu cabelo loiro platinado havia crescido mostrando raízes escuras, estava preso em um rabo de cavalo simples, sem a sofisticação anterior. Ela usava jeans e uma blusa simples, sem joias, além de um relógio discreto. Mas era seu rosto que mostrava a maior mudança. As linhas duras de arrogância tinham suavizado, substituídas por algo que parecia vulnerabilidade genuína. A celebração silenciou gradualmente conforme mais pessoas notavam a visitante inesperada. Augusto deu um passo à frente, sua postura protetora, mas Patrícia levantou uma mão. Por favor, não vou causar problemas. Eu só queria, se for permitido, falar com Beatriz. Por um momento. Depois vou embora, prometo. Todos os olhos viraram-se para Beatriz. Ela sentiu seu coração acelerar, não de medo desta vez, mas de incerteza. O que aquela mulher poderia querer depois de tudo o que havia acontecido? Mas havia algo no jeito que Patrícia estava em pé ali, tão diferente, tão diminuída, que fez Beatriz acenar com a cabeça. Está bem, podemos conversar. Elas se afastaram do grupo, caminhando até um canto mais quieto do pátio. Patrícia olhou para Beatriz e havia lágrimas em seus olhos. Eu não espero que... Você me perdoe. Não mereço seu perdão. Mas eu precisava vir aqui e te agradecer. Beatriz piscou, confusa. Me agradecer? Patrícia assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você me forçou a olhar para mim mesma. Realmente olhar. E o que vi era horrível.
Eu me tornei uma pessoa cruel e vazia, usando meu dinheiro e influência para machucar outros, porque eu não tinha nada genuíno em minha própria vida. Meu casamento estava morto há anos. Meu filho não fala comigo. Minha neta nem me conhece. Eu tinha tudo materialmente e nada do que realmente importa. Ela pausou, sua voz tremendo. Depois que Henrique pediu o divórcio, depois que perdi tudo aquilo que eu achava que me definia, eu entrei em colapso. Completamente. Acabei procurando ajuda, comecei terapia. E aos poucos, muito lentamente, estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Não para recuperar minha vida antiga. Essa está perdida e deveria estar. Mas para talvez um dia poder olhar no espelho e reconhecer alguém decente olhando de volta. Beatriz estudou o rosto da outra mulher, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo o que via era cansaço, arrependimento genuíno e uma esperança frágil de redenção. Eu não sei se posso perdoar completamente, Patrícia. O que você disse sobre minha filha, as ameaças que fez, isso me machucou profundamente. Mas posso ver que você está tentando mudar. E isso, pelo menos, é um começo. Patrícia assentiu, mais lágrimas escorrendo. É tudo o que posso pedir. Um começo. Obrigada, Beatriz, por sua coragem, por sua força. Você me salvou de mim mesma, mesmo não sendo sua intenção. Ela começou a se virar para ir embora, mas Beatriz a chamou. Patrícia, espere. A mudança real leva tempo e trabalho constante. Não desista. Você pode se tornar a pessoa que quer ser, mas vai exigir mais coragem do que tudo que você fez antes. Patrícia olhou para Beatriz com algo próximo da admiração. Como você é tão sábia! Como você consegue ser tão gentil depois de tudo? Beatriz pensou em Júlia, em todas as lutas que havia enfrentado, em todas as vezes que tinha que ser forte quando queria desmoronar. Porque aprendi que guardar raiva e amargura só me machuca, e porque tive uma filha que me ensinou que todos merecem uma chance de crescer e melhorar. Até mesmo você. As duas mulheres se olharam por mais um momento, não como amigas, talvez nunca pudessem ser amigas, mas como duas pessoas que tinham sido catalisadoras de mudanças profundas na vida uma da outra. Então Patrícia se virou e saiu, e desta vez havia algo de paz em sua postura. Beatriz retornou à celebração, onde foi imediatamente cercada por perguntas preocupadas. Ela sorriu e tranquilizou a todos que estava bem, que tudo estava bem. Naquela noite, depois que a celebração terminou e todos haviam ido para casa, Beatriz pegou seus 3 ônibus de volta para seu pequeno apartamento. Júlia estava esperando com a vizinha, já de pijama e com os olhos brilhando de excitação. Mãe, a tia disse que você ia chegar logo. Você pode ler uma história para mim antes de dormir? Beatriz pegou a filha no colo, sentindo o peso confortável e familiar da criança contra seu peito. Claro que posso, meu amor. Vou ler todas as histórias que você quiser. Mais tarde, depois que Júlia havia adormecido, Beatriz sentou-se em seu pequeno sofá, olhando ao redor de seu apartamento modesto, mas limpo. Não tinha muito. Em termos materiais, ainda estava longe do que muitas pessoas considerariam sucesso. Mas tinha segurança, tinha dignidade, tinha sua filha saudável e feliz. E mais importante, tinha provado a si mesma que a coragem não era a ausência de medo. Era a decisão de fazer o que era certo, mesmo quando se estava absolutamente aterrorizada. Era se levantar contra a injustiça, mesmo quando parecia não haver chance de vitória. Era recusar-se a curvar a cabeça diante da tirania, não importava o custo. Ao olhar para a foto de Júlia em seu criado mudo, Beatriz sorriu. Sua filha cresceria sabendo que sua mãe tinha enfrentado algo assustador e tinha vencido, não através de força ou poder, mas através de simples recusa em aceitar ser tratada como menos do que humana. E essa, Beatriz percebeu, era a lição mais valiosa que poderia ensinar. Que a dignidade é o único patrimônio verdadeiramente inegociável. Que todas as pessoas merecem respeito, independentemente de sua posição ou circunstância. E que uma única pessoa fazendo a coisa certa no momento certo pode mudar não apenas sua própria vida,
mas as vidas de todos ao seu redor. O restaurante Terraço Dourado continuou prosperando, tornando-se conhecido não apenas por sua comida excepcional, mas por ser um modelo de como um local de trabalho deveria ser. Beatriz continuou suas palestras, alcançando cada vez mais pessoas e inspirando mudanças em estabelecimentos por toda a cidade. Henrique reconectou-se com seu filho e neta, começando o longo processo de reconstruir aqueles relacionamentos que havia negligenciado. Patrícia continuou sua terapia, e embora o caminho fosse longo e difícil, ela persistiu, determinada a se tornar alguém de quem pudesse se orgulhar. E Júlia cresceu em um lar cheio de amor, segurança e exemplos de coragem real. Ela aprendeu desde cedo que o verdadeiro poder não vem de dinheiro ou posição, mas da força de caráter e da disposição de defender o que é certo. Anos depois, quando Júlia era uma adolescente e perguntou à mãe sobre aquele dia que mudou suas vidas, Beatriz disse algo que a menina nunca esqueceria. Meu amor, aprendi que podemos ter medo e ser corajosas ao mesmo tempo. Que fazer a coisa certa raramente é fácil, mas sempre vale a pena, e que cada um de nós tem o poder de escolher que tipo de pessoa queremos ser. Que tipo de mundo queremos criar? Escolhi não me curvar diante da crueldade, e essa escolha nos trouxe até aqui. E ali, naquele momento, em seu apartamento simples, mas repleto de amor, Beatriz Almeida sabia que tinha feito as escolhas certas, não pelo reconhecimento ou recompensa, mas porque era quem ela tinha escolhido ser. Uma mãe, uma trabalhadora, uma lutadora, e, acima de tudo, uma mulher que se recusou a perder sua dignidade, não importando o preço. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e sua jornada de coragem tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, da recusa em aceitar a injustiça, mesmo quando enfrentamos adversários muito mais poderosos. Beatriz nos mostrou que uma única pessoa, defendendo o que é certo, pode transformar não apenas sua própria vida, mas iluminar o caminho para todos ao seu redor. Se esta história de resistência, dignidade e redenção ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma das narrativas emocionantes que preparamos. Dê seu like se Beatriz conquistou seu respeito e admiração. E nos comentários compartilhe conosco. Você já precisou defender sua dignidade em alguma situação difícil? Que lições a história de Beatriz deixou para você? Sua opinião é importante para nós e enriquece nossa comunidade. Todos os dias trazemos histórias que exploram a complexidade da vida humana, a força do espírito e as escolhas que nos definem. Junte-se a nós nesta jornada emocional. Até a próxima história.